É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Que maravilha! A lição de hoje tem tudo a ver com o nosso tema, porque ela esclarece para nós o verdadeiro conceito de vida, conforme a doutrina dos Espíritos nos apresenta e nos ensina, e nos convida à reflexão, para que a gente saia dessa ilusão da vida material, desse apego às coisas terrenas, a busca dessa felicidade efêmera que foge das mãos da gente sempre, porque a gente se apega ao ter e não ao ser, e a gente fica buscando satisfações em coisas que num primeiro momento até nos causam alegria e prazer, mas que com o decorrer do tempo se desdobram em aflições, em decepções. E o convite aqui é justamente para a gente refletir, para a gente compreender as verdades eternas que Allan Kardec, junto a uma pleiade de espíritos comandada pelo Espírito de Verdade, veio trazer para nós do verdadeiro conceito da vida. A gente precisa gastar mais tempo nas meditações em torno desse conceito, em torno de buscar nos conhecer a nós mesmos, quem somos, a nossa realidade de espírito imortal, revestidos temporariamente num corpo físico para viver experiências. E se a gente não se atém a esses conceitos, se a gente se deixa levar pela influência que o corpo, que a matéria exerce sobre nós, a gente cai nesses equívocos que vão nos causar sofrimentos de futuro. Então, o convite da doutrina espírita é que a gente se instrua e aprenda a conviver. Amai-vos e instruí-vos. Então, que a gente possa aprender na convivência uns com os outros, a nos relacionarmos mais pacificamente e através da observação dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos, a gente possa buscar a reflexão, o recolhimento, para que a gente possa verdadeiramente conduzir a nossa vida de maneira que a gente não caia em armadilhas que nos conduzam a sofrimentos que a gente pode evitar. Que a gente possa meditar nesses ensinamentos. Emmanuel foi extremamente claro, extremamente feliz em trazer essa lição para a gente. Que a gente possa consultar ela mais vezes e gastar mais tempo meditando sobre ela. Lição 123, Esperar em Cristo, livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste,
ao nosso guia e modelo, o nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, que possamos ter a graça e o merecimento da companhia dos bons espíritos, dos nossos mentores e amigos, a fim de que a nossa mente possa se dilatar ao conhecimento das verdades imortais. Jesus querido, recebe as nossas preces. Agradecemos o dom da vida, a oportunidade de exercer esses atributos imortais que o nosso Pai Celeste nos revestiu, que é a capacidade do raciocínio e do discernimento, que possamos desenvolver em nós não só os sentidos do corpo, mas os sentidos da alma, a capacidade de refletir, a capacidade de agir segundo a Tua vontade. Que possamos, em comunhão com os trabalhadores da casa, com esses espíritos iluminados, desenvolver conceitos de vida que possam nos ajudar na nossa trajetória. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de conhecimento. Que nessa manhã de hoje possamos voltar o nosso pensamento para esses ensinos, dispersar toda a frivolidade, todo o conceito, toda a preocupação do cotidiano que possa dispersar os nossos pensamentos. Seja conosco, Senhor. Abençoe a nossa casa, abençoe aos trabalhadores, principalmente aos dirigentes que têm a função de fazer com que a casa funcione e traga para nós essas oportunidades de conhecimento. E que, ao sairmos daqui, possamos nos encher de coragem para viver conforme esses ensinamentos de amor e de fraternidade e agir com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, conforme aprendemos aqui, distribuindo paz e fraternidade, alento e conforto e esclarecimento a todos os corações. Ajuda-nos, Senhor, buscando nesses ensinamentos a trabalhar a nossa transformação íntima e nos fazer melhor. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Nos abençoe, que a sua misericórdia possa nos envolver. E passamos a palavra, então, para o nosso querido Carlão, com a mensagem de hoje, que são os tormentos voluntários. Que possamos ter uma boa manhã de conhecimento e de reflexão. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos ampare. Tá visível para vocês? Quem que apaga a luz aqui? Bem, hoje nós vamos trabalhar em dupla aqui. Convidamos o nosso querido companheiro, já palestrante da casa, para dividir essa temática conosco. Colocamos um texto que nós escrevemos, dizendo que tais sentimentos são vividos de forma tão intensa que o atormentado não percebe que o mecanismo que o corrói. É um mecanismo psicológico complexo para lidar com os sentimentos negativos em si mesmo e sobre os relacionamentos interpessoais. O Espiritismo apresenta como singular descompasso entre os que são valores materiais efêmeros e os valores espirituais que são eternos. Meus irmãos, esse tema me faz lembrar o nosso querido senhor José Assunção, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo na década de 60 ainda. E em 1970, quando nós começamos a frequentar essa casa, o senhor José Assunção costumava dizer, né, que nós somos pessoas muito capazes. E nós somos pessoas tão capazes
que além dos problemas que nós já temos, que a vida nos oferece, nós ainda arranjamos outros, né? Por nossa própria conta. E ele dizia que ele via isso como uma insanidade. Ou seja, por que nós fazemos isso, né? É o que nós vamos estudar nessa manhã, para que a gente possa, para que nós fiquemos mais esclarecidos, né, com relação a esses apontamentos. Então, meus irmãos, a gente começa lendo o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 23, que diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar da relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são preliminar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. Dá-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que... Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão que largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é? Aplicam essas palavras: benditos os aflitos, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm do céu as compensações merecidas. Então, meus irmãos, esse é o texto que nós temos lá no Evangelho. E é sobre ele que nós vamos falar um pouco aqui nessa manhã. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que esse texto ele é muito amplo. Cada um de nós entendemos os tormentos da nossa maneira. O que para uns é um grande sofrimento, para outros é uma coisinha mínima, é uma situação e que a pessoa muitas vezes considera passageira e até mesmo super passageira. A gente lembra, meus irmãos, que desses tormentos voluntários, né? A gente pergunta ainda, né? Como está lá no Evangelho. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer mais do que é. Fénelon foi muito claro ao nos alertar para esses apontamentos, né? Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio de todas as tempestades da vida? A gente costuma lembrar também, é um texto que eu acho maravilhoso, que eu aconselho vocês a procurarem. Entrem lá no Google, né? No Pai dos Burros agora, né? Entrem lá e procurem uma mensagem, um poema chamado Desiderata. Procure ele na voz, ele sendo declamado pelo Cid Moreira. Desiderata, Cid Moreira.
Então é um texto maravilhoso, sabe, muito bom mesmo, muito profundo. E tem uma frase nele que diz assim, que a maneira que nós devemos olhar, né, para o mundo. Diz assim, se você se comparar com os outros, você ficará muito presunçoso, porque você se sentirá muito acima, ou você entrará naquele complexo de inferioridade, porque você verá outras pessoas e muitas outras pessoas acima de você. Então, a mensagem desses tormentos voluntários nos mostra que o caminho é como o caminho dos budistas, né? O caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, o caminho da paz, da tranquilidade. E quando nós conseguimos fazer isso, nós entramos nessa última frase de Fernando, não? É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E realmente, as maiores necessidades pelas quais nós passamos são necessidades quiméricas, ou seja, passageiras, né? Frívolas, muito pobres até. Então nós perguntamos assim, né? O que são os tormentos voluntários? Tormento lembra angústia, sofrimento, desespero. E todos nós, meus irmãos, de algum momento da vida, já passamos por isso. Não há uma única criatura no planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas, um planeta em que a grandiosa população desse planeta é constituída de seres imperfeitos. Espírito da terceira ordem, espírito que ainda está navegando aqui na tentativa de encontrar um porto mais seguro. A gente vê ainda, meus irmãos, que a palavra voluntário, né, ela lembra uma decisão, um esforço em prol de alguma coisa, né? Mas depende de uma disposição interior, quer dizer, da vontade. Se é voluntário, é da vontade. E tormento voluntário, então, parece uma expressão incoerente, não é verdade? Parece um negócio meio sentido. Como é que alguém vai tomar decisões, iniciativas que lhe criam tormentos, que lhe criam dificuldades, que lhe criam dores? Então, no Evangelho, nós vamos encontrar alguma dessas observações, né? O ciúme, a inveja, a ambição, a arrogância, a vaidade, o rancor, o orgulho, a vingança, o egoísmo e outros, né? Então são tormentos voluntários. E eles nascem de nós mesmos. E que nós podemos dispensar isso tranquilamente. Basta que a gente queira. Da mesma maneira que nós temos a nossa vontade, né? Nós somos voluntários em trazê-los para junto da nossa vida, nós também temos a voluntariedade de afastar de nós. Basta que a gente queira. Mas essa é uma questão, meus irmãos, que é muito difícil. Porque como é que nós vamos optar por um caminho, que a gente pergunta aqui, né? Como é que nós vamos optar por um caminho que o ser sofre e faz sofrer? Nenhum desses tormentos aqui o indivíduo sofre sozinho. Por exemplo, os ciúmes. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: quantas milhares de mulheres já morreram, não só no Brasil, mas no mundo, vítimas do ciúme insano de seus maridos, seus companheiros, né? Ex-maridos, ex-namorados? Porque a pessoa acha que tem o desejo da posse. A posse, ela está ligada lá na arrogância, né? Está ligada na questão do orgulho. A gente ouve muitas vezes isso, né? Se ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E nós não somos donos de ninguém. Nós não podemos ser proprietários de outra alma. Essa é uma observação que a gente precisa estar muito atento, né? Outro item, por exemplo, o rancor. Quantas pessoas nós conhecemos que já acordam de manhã com aquela cara, não é cara, né? Aquela cara tonha, né? Aquela coisa horrorosa. Acho que todo mundo aqui já teve um colega de trabalho, alguma vez até dentro da própria família, né? A gente encontra isso, um vizinho, né? Eu tive um colega de trabalho, embora eu já não fosse mais católico, né? Quando eu encontrava com ele
nessa situação, né? Aquela cara feia, né? Eu fazia o sinal da cruz, né? Ele ria, né? Depois, com um certo tempo, ele começou a rir, porque era uma brincadeira que eu fazia com ele para demonstrar a ele que eu estava vendo a cara feia que ele tinha. E ele dizia: mas essa é a minha cara. Mas por quê? O sentimento interno dessa criatura era de raiva, porque não gostava de estar ali, sabe? Não queria estar trabalhando ali, não gostava do trabalho que ele executava. E depois de um certo tempo, nós fomos amadurecendo com ele outras, e já com as ideias do Espiritismo, né? Ele acabou saindo do órgão que ele trabalhava, foi trabalhar numa outra empresa e hoje é um homem feliz. Nós o conhecemos, nos encontramos quase que frequentemente, né? E ele é uma pessoa feliz. Então, esses itens aí, né? Gravemos, para a gente não esquecer: ciúme, inveja, ambição, arrogância, vaidade, rancor, orgulho, vingança, egoísmo. São os tormentos mais comuns da nossa vontade. Rogério, se você quiser falar alguma coisa, por favor, viu? Eu queria uma parte aqui, o livro Céu e Inferno, na parte que trata dos suicidas, em que Allan Kardec faz nas suas reuniões evocações a determinados espíritos e recebe esclarecimento também dos mentores. Há dois tópicos, um que trata de duplo suicídio, por amor e por dever, em que conta a história de uma jovem chamada Palmire, que gostava de um cidadão, mas por questões de época, atendendo a pedido dos pais, que prezavam mais a estabilidade econômica, fez com que ela se casasse com um outro jovem, mas ela não era feliz nesse relacionamento. E como o seu verdadeiro afeto convivia no mesmo ambiente que ela, eles se encontravam. Ele também tinha esse mesmo afeto por ela, e na tentativa de não prejudicar ela, dos dois não prevaricarem, de não virem a cometer adultério, ele também resolve se casar com uma outra jovem, mas não são felizes, não são bem-sucedidos nesse propósito. O casamento não dá a ele nem a ela a segurança para eles resistirem a esses impulsos. E aí, numa tentativa extrema de não vir a cometer o adultério, eles resolvem cometer o suicídio. Deixam uma carta ao consorciado, ao marido da Palmire, e efetivam o suicídio. Na carta eles pedem perdão e pedem que sejam sepultados juntos. O marido dela, quando volta para casa, que se depara com os corpos e a mensagem, ele consegue se manter em equilíbrio, consegue perdoar, entender a situação e atende até ao pedido dos dois de sepultá-los juntos. Mas mais adiante, a Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec evoca esses espíritos e eles falam da situação em que se encontram. Não estão juntos, estão separados, e descortinam a verdade de que por muito tempo ainda vão permanecer separados, até que aprendam a resistir aos impulsos e às necessidades de passar por experiências que o conduzam à verdadeira felicidade. Há um outro caso, de Luiz e a Pontadeira de Botinas.
Nesse caso também, o jovem rapaz é namorado da jovem e começa a frequentar a casa dela e já preparado os trâmites para o casamento, ele estreita mais os vínculos e por medida de economia passa a ir jantar com ela todas as noites, né? Já está próximo o casamento, a comunhão. E numa dessas noites, durante o jantar, há uma discussão. Como a jovem não era assim tão apaixonada por ele e descobre nesse momento que poderia não dar certo a união, ela resolve terminar. O rapaz sai num momento irritado e tal, mas passados uns dias ele retorna a casa e tenta reatar a relação. Ela não aceita. Ele insiste mais algumas vezes e ela não aceita. E aí, da última vez que ele tenta na porta da casa dela e ela se mantém inflexiva, ele usa de uma faca, atinge seu coração e vem a falecer. Transeuntes passam e vê o corpo na porta dela e é quem dá o alarme, coisa e tal, e aí é promovido o velório dele e tal. Mais tarde ele também é evocado na Sociedade Espírita de Paris e aí ele vem e fala do sofrimento em que está por ter dado fim à vida, e a gente sabe que todo espírita que abrevia a vida passa pelo sofrimento e o constrangimento de se ver vivo e de se ver ainda em aflição com as energias vitais que ele repentinamente tentou se desfazer, mas ela precisa ter o curso da vida, então ele fica em contato com essas energias vitais e sofre a aflição dessa dissolução dessas energias durante todo esse tempo, e vem à sua mente a todo momento o ato em que ele tenta exterminar sua vida e não consegue, além de descobrir que a inutilidade do ato pelo desespero, e de descobrir que ela de fato não era merecedora do amor que ele devotava a ela. Mas ele a perdoa porque reconhece que ela, já que ela não amava, não havia necessidade de continuar com aquele relacionamento, né? Então a gente vê nessas duas situações a forma equivocada da gente se conduzir na vida, não sabendo passar pelas experiências que são necessárias à nossa evolução, tomando medidas radicais equivocadas. E tem a ver com o tema que ele está tratando, que é o tema dos tormentos voluntários e as causas desse tormento, que são os ciúmes, né? Esses sentimentos equivocados. O Bezerra de Menezes também, num livro que eu já até citei aqui, A Tragédia de Santa Maria, ele conta um relacionamento dele com uma família amiga que ele socorreu e que esse amigo dele, por uma decisão infeliz, ele havia enviuvado, havia tentado suicídio, não foi a termo, socorrido pelo Bezerra, que ainda estava encarnado, era médico, uma filhinha que ele cuida e deixa aos cuidados dos avós, e volta ao Brasil, onde ele vivia, e era possuidor de bens, resolve conhecer o Brasil e conhece no Nordeste uma jovem com quem ele mantém uma fé, mas sem efetivar uma união esponsalícia. E por conta disso, essa jovem alimenta ilusões e sentimentos contrários ao amor e à caridade, que são sentimentos de ciúme, de inveja. Ela tem ciúme da filha, que ele fala a todo momento nela,
e que dedica tudo para ela. E quando a filha retorna já adulta e casa-se, ele deseja tudo para ela, mas relega em segundo plano essa amante e a filha dessa amante. E aí faz com que essa amante venha a usar de uma oportunidade no momento de uma desavença que há entre a jovem e o esposo, e acaba matando a jovem para se apoderar de todos os bens dele. E consegue colocar a culpa no marido da jovem. Há todo um desdobramento nessa situação. A jovem era uma iniciada do espiritismo, se vislumbrava, estava nascendo naquela época, naquele século XIX. Ela havia conseguido iniciar um pouco eles nisso, e o próprio Bezerra de Menezes, mas ela perde a vida nesse atentado. Mais adiante, em comunicações mediúnicas, Bezerra de Menezes consegue conduzir esse amigo que se tornou seu compadre. Ele consegue conduzir ele a reflexões e leva ele a um aposento da casa em que a jovem mantinha livros das obras da doutrina espírita e faz ele refletir e conhecer a doutrina. Passa-se o tempo. Havia uma criança que era escrava liberta, que era protegido dessa filha que faleceu, e que quando ele retorna à fazenda, a criança já jovem quer contar para ele tudo que presenciou, mas a própria ex-companheira dele, amante, já totalmente desequilibrada, toma a frente e num desabafo conta tudo o que aconteceu e fala da culpa dele por não saber recebê-la como esposa e tratá-la como esposa, e pelo seu orgulho que só pensava na filha. E a gente vê aí nessa tragédia que nos relacionamentos, nas experiências que a gente tem de vida, o que deve nos conduzir é o amor e a fraternidade. A doutrina espírita nos ensina que nós não sabemos tudo, precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos. E quando a gente age de maneira equivocada, levado pelo orgulho, pelo egoísmo, por esses sentimentos de inveja e de ciúme, a gente só causa essas tragédias, só causa esses atrasos na nossa evolução. Estão observando, né? O cara está ficando bom, hein? Vamos lá, meus irmãos. Então, duas observações aí para a gente, né? É um livro que a gente pouco lê, é o Céu e o Inferno. Eu costumo dizer que é o livro menos lido pelos espíritas. Vale a pena. E esse outro livro, Tragédia de Santa Maria, é um romance maravilhoso. Quem lê vai pegar de uma sentada, né? Vai sentar, vai começar a ler e vai até terminar. Muito bom, muito maravilhoso. Dentre esses tormentos todos, meus irmãos, a gente vai vendo, né, quantos tormentos desnecessários nós produzimos para nós mesmos. Nesses três exemplos que o Rogério citou, né, a gente vai observando que todos os dias, praticamente, o noticiário vai divulgando todas essas notícias, né? A questão da inveja. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar no olho gordo, né? Porque a pessoa que tem inveja, ela emite uma vibração negativa que a gente sabe muito bem que pode até produzir doença no outro. Se a outra pessoa está com sensações, está com uma baixa imunidade espiritual, ela pode vir absorver esses miasmas, né? André Luiz fala que da força que o pensamento de uma pessoa invejosa tem. O Chico Xavier costumava falar, né, que ele ficava muito triste quando algumas pessoas iam visitar o pequeno jardim que ele tinha na casa dele e que, ao sair, muitas vezes as folhas ou as flores já estavam todas murchas, né? Então, é sério isso, né? Então, o sofrimento da inveja
da insatisfação consigo mesmo e com os outros, né? Como nós vimos, pode levar até o suicídio. Aqui, meus irmãos, nós pegamos uma pergunta, é 922 do Livro dos Espíritos. Como vocês sabem, eu sempre gosto de pautar as minhas palestras no Livro dos Espíritos, que é o livro principal da doutrina espírita. Eu acho que todo espírita devia ler compulsivamente o Livro dos Espíritos. Então, nós pegamos a pergunta 922 e diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa é uma resposta que a gente deve sempre se pautar nela. Quando diz que, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Vida material, meus irmãos, a gente pode viver tranquilamente com aquilo que é necessário. Mas normalmente nós queremos mais, né? E aquele que tem, quer mais e mais. E muitas vezes as pessoas acabam passando por cima das suas verdadeiras necessidades. Então aquilo que é necessário, ele começa a agregar o supérfluo, né? Tem um outro capítulo do Livro dos Espíritos que fala do necessário e do supérfluo. Adiante aqui, meus irmãos, queria lembrar, né, que a verdadeira felicidade ela está nos bens espirituais. Aquele que nos dá serenidade interior e nos permite adormecer sem peso no travesseiro, sem remorso, sem rancor. Olha que maravilha, né? Parece até um verso de um poema. E a gente precisa lembrar isso, a nossa serenidade interior. A grande maioria da população do mundo ainda não conseguiu conquistar a serenidade interior. É por isso que cresceu muito nos anos para cá o trabalho que as pessoas têm feito com meditação, né? Algumas vezes até com hipnose, fora outros que acabam buscando na medicação, né? No remedinho, na pílulazinha, para poder conquistar essa serenidade. Só que ela não é verdadeira, é artificial. A verdadeira serenidade interior, ela só se dá com a nossa consciência tranquila. Outro ponto também que eu acho muito interessante é quando a gente vai tratar da chamada doença da alma. As doenças da alma, meus irmãos, são as piores que tem, porque ela muitas vezes está incrustada no espírito. E muitas vezes, de uma reencarnação para outra, nós continuamos, nós vamos carregando, porque somos herdeiros de nós mesmos. E nós vivenciamos essas experiências, esses sofrimentos todos, né? E a única solução que tem é a vacina, que Santo Agostinho fala para a gente, lá na pergunta 919a, né? Como é que nós podemos fazer? Então, Santo Agostinho dá o seu próprio exemplo. Quando vivia aí entre vós, ao final de cada dia, passava em revista tudo que houvera feito. E perguntava para mim mesmo, se fosse feito por outrem, como é que eu me sentiria? Então, a gente vai procurar buscar o nosso autoconhecimento. Essa é a verdadeira vacina para nos livrar dos tormentos, dos problemas, das dificuldades, né? E até mesmo de ter que vivenciar ou revivenciar muitas reencarnações. Nesses casos que o Rogério citou, calculem bem, um momento, quantas centenas de anos serão necessárias para fazer a reparação, para fazer a expiação e depois a reparação disso. Vamos lembrando isso. Então, o esforço para a gente fazer o mal é o mesmo esforço que você vai gastar para fazer o bem. Não é verdade? É o mesmo esforço. Então, vai depender simplesmente da mudança de foco. O que eu quero? Eu quero luz, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero serenidade na minha vida. Então, vou mudar o foco, vou buscar uma outra maneira de vivenciar as experiências que não seja para trazer tormentos para a minha alma. Outro ponto muito interessante, meus irmãos, é que nós sabemos muito bem, né, que a felicidade que nós temos aqui na Terra é uma felicidade relativa. Os amigos espirituais nos falam que nós já temos direito à felicidade relativa. Então, que façamos jus a ela, né? Então, por exemplo, admirar a natureza, o canto dos pássaros, apreciar a chuva, a companhia de pessoas queridas, né? Ler, ouvir música, fazer o bem. Eu confesso para vocês,
eu comecei a dar mais atenção, mais valor às vozes das pessoas, ao canto do pássaro, até mesmo os ruídos, depois que eu fiquei surdo, né? Hoje eu tenho que usar aparelhinhos para poder ouvir melhor. Não é a mesma coisa, mas já me garante ouvir e poder ouvir as pessoas. Ouvir o gargalhar, ouvir o canto dos pássaros, né? Ouvir alguma vez até o som do vento, né? Aquele vento que bate na janela, que dá aquele sibilo, né? Coisa que a gente vai perdendo de vista. Então, buscar a paz de consciência, construída na base da honestidade, sinceridade, bondade e outras virtudes. Esse é um ponto que a gente precisa entender melhor, a gente precisa buscar mais, né? Então, o aperfeiçoamento do espírito, já que nós temos duas asas para ser equilibrada, né? A asa da moralidade, que a gente vai, a gente só consegue fazendo bem, né? Aí nós temos que lembrar que pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. E desenvolvermos o hábito de sermos bons. Indulgência para com os erros alheios. É procurar entender que os outros erram, que nós também podemos errar. E o terceiro, o perdão das ofensas. Aí nós voltamos lá em Jesus, respondendo a Pedro, né? Pedro foi muito perspicaz, porque naquela época o perdão era até 3 vezes. Aí Pedro pergunta, né, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? E não tinha lugar nenhum que estava escrito que era perdão até 7 vezes. Aí Jesus pega a deixa e fala, não só 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Então é 70 elevado à 7ª potência. De vez em quando eu ouço umas pessoas falando assim, 70 vezes 7. Aí daria 490. 490 você perdoa, não. De bobear, você perdoa num dia. Né? Tanta estutice que acontece à nossa volta, que você tem que perdoar inúmeras vezes num dia, num único dia. Quanto mais na vida. Então, Jesus que fala, né? 70 vezes 7 vezes, é 70 elevado à 7ª potência. Isso aí, meus irmãos, dá mais de 3 bilhões, 432 bilhões e vai por aí. Né? Então, pode ter certeza que é um número estrondoso e que nós não, mesmo que nós vivêssemos 10 ou 100 reencarnações, nós teremos condições. Só que nem é necessário isso. A gente lembra o nosso querido Chico de Assis, né? Francisco de Assis, que quando alguém foi pedir perdão a ele por uma falta, aí o Francisco de Assis falou, mas eu não tenho nada que perdoar. Sim, aí explica para ele, mas meu irmão, eu não me senti ofendido. Vai chegar um ponto, meus irmãos, que nós não vamos ter que perdoar ninguém, porque nós não nos sentiremos mais ofendidos. A ofensa, quem sente, é o orgulhoso, é o vaidoso, né? É essas pessoas que valorizam as outras coisas. A gente vê mais aqui adiante, né? Na pergunta 133, né? Essa era quase meia-noite quando o Rogério me mandou para acrescentar, né? 133. Tem necessidade de encarnação dos espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Vamos lá, vamos pegar só uma pergunta, aliás, 2 perguntas. 115. Como é que Deus nos criou? Na condição de simples e ignorantes. Né? Aí depois da pergunta 132 fala da encarnação, a necessidade da encarnação. Depois da pergunta 167, Kardec volta a falar para a gente da necessidade da reencarnação, do objetivo da reencarnação. E na pergunta 170, pergunta em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Né? Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Aí Kardec questiona aí, ó, tem necessidade de encarnação do espírito que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Aí os espíritos responderam, reforçando a pergunta 115, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Aí pega 132 e 167, né? Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então a reencarnação é necessária para o nosso próprio aprimoramento.
Outro ponto que a gente vê também é a pergunta 133A, né? Mas então, Kardec era, como diria um professor amigo meu, era espinhoso, né? Daquele que pergunta, aí não fica satisfeito, ele pergunta de novo. Esse é o verdadeiro papel do pedagogo, né? Querer saber mais. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Aí a resposta maravilhosa dada pelos espíritos: chegam mais depressa ao fim. É o que nós estamos querendo. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Olha que maravilha! Quanto menos imperfeições, menos tormento. Porque, meus irmãos, a gente aprende que as imperfeições, elas são, conforme André Luiz e o próprio Emmanuel falam, as imperfeições, elas são como chagas abertas, que atraem moscas, né? Vamos entender aí. O que seriam essas moscas? Seriam as influências dos espíritos inferiores, seriam os tormentos que nós vamos passar, as dores, as angústias, a vergonha de ter essa ferida. E muitas vezes essa ferida ela é exposta diuturnamente. Porque quando você tem um defeito, sempre tem alguém que lembra isso. E essa pessoa, ela vai divulgar para as outras pessoas o defeito que você tem. Então é terrível isso, né? O final diz, né? Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá torturas que o ligam desse defeito, né? Só um minutinho, deixa eu só completar isso aqui, aí eu já te devolvo aí para mais adiante. Olha só que interessante, está dentro dessa resposta ainda. Sofremos porque necessitamos, através da reencarnação, suportar a influência da matéria. Porque as provas que nós temos que passar não é só no corpo de carne. Mas a gente poderia evoluir no mundo espiritual, sim, intelectualmente. É lá que tem as maiores e melhores bibliotecas do universo. Está lá no mundo espiritual. É lá que estão os maiores e melhores professores do universo, no mundo espiritual. É lá também que nós temos as melhores condições, porque a gente não está sujeito a sono, a fome, a sede, a necessidade de descanso. Né? Então, a gente vê lá nos livros de André Luiz, um dos trabalhadores, um dos benfeitores, ele estava há 167 anos sem um único dia de folga. Dá para imaginar isso? Né? A gente fica aqui um ano sem férias, a gente já fica desesperado. Agora, calcula 167 anos sem um único dia de folga, você trabalhando. E aquele trabalho no mundo espiritual é um trabalho diuturno, né? Porque como não tem dia e noite é uma questão do mundo material. No mundo espiritual não tem dia e noite, é um dia. E estamos nesse estado exercitando o nosso desenvolvimento moral e intelectual, aprendendo a usar o livre-arbítrio. Se nos deixamos envolver pela influência da matéria, né, que é uma influência externa, nos equivocamos, aí desenvolvemos esse sentimento desequilibrado que causa os tormentos, que causa essas dores todas que nós estamos passando. Vamos lá, Rogério. Então, na sexta-feira passada, o Robinson ministrou aqui um curso sobre as técnicas do passe, que é justamente para falar das energias que nós conseguimos captar dos espíritos mais elevados. E a doutrina espírita nos convida a gente a se conhecer, a nos conhecer, a nos reconhecermos como espíritos encarnados. Então, o Carlão colocou aqui da necessidade da gente suportar essas experiências, justamente para que a gente aprenda a lidar com as energias, né? E a gente aprende na doutrina dos espíritos que, conforme a gente vai se elevando, a gente vai mudando de
de patamar vibracional, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, com essas energias, com esses níveis de energias diferenciados, né? E através das reencarnações é que a gente consegue isso. Vai mudando esse padrão à medida que a gente vai se aperfeiçoando. Então, a reflexão para a gente é justamente isso. Estamos aqui encarnados, precisamos dessas experiências. Não devemos nos viciar nas ilusões do que essas sensações de agora podem nos dar. Num primeiro momento, podem nos causar satisfações, mas elas são para que a gente possa reconhecer que há outras melhores, mais úteis para a nossa vida de espírito imortal. São essas as reflexões que a gente deve fazer na nossa vida para que a gente possa conseguir crescer e não permanecer nesse estado de coisas, não nos habituarmos nesse estado de coisas viciantes. Isso, maravilha. Para a gente caminhar para o encerramento, vou falar um pouquinho do reconhecendo os prazeres da alma, né? Então, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, porque tem muita gente que não acredita nisso, né? Não é verdade? Eu, antigamente, eu tinha uma preocupação, sabe? Alguma vez eu gastava uma hora, ou até mais de uma hora, para esclarecer a pessoa. Atualmente, eu estou ficando velho, estou ficando intransigente, estou ficando rabugento, sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Atualmente, quando a pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, eu digo para a pessoa, problema sim. Porque você vai se defrontar com ele. Aí a pessoa se assusta, né, com a resposta, aí me dá uma abertura. Aí eu vou falar para ela acerca de Deus, acerca do universo, acerca da nossa criação, acerca do nosso desenvolvimento. Por que Deus nos criou? Aí a pessoa está um pouco mais preparada. Quando a pessoa fala, não acredito na alma, problema seu, você é uma alma. Só que agora você está ligado a um corpo físico e conforme os Espíritos nos informam acerca do esquecimento do passado. Está lá na pergunta 300 e alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas está lá, o esquecimento do passado, né? Aí a gente, outra questão que alguma vez as pessoas falam, né? Eu não acredito na reencarnação. Problema seu também, você vai ter que reencarnar. Ou por amor, ou até mesmo por uma injunção, né? Vai ser obrigado. A chamada reencarnação compulsória, que está lá na pergunta 337, se não me engano. Então, essa necessidade que as pessoas têm de alguma vez ouvir as verdades ditas de uma maneira um pouco mais chocante, para balançar o seu espírito, né? E aí, então, nós temos a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece meios de resgatarmos nossos erros por novas provas. A razão não lhe indica e os Espíritos nos ensinam. A própria razão nos dá essa condição para a gente entender. E aqui, meus irmãos, conhecimento para vencer os tormentos. Pergunta 909, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Eu gostaria que vocês gravassem esse número dessa questão e de vez em quando pesquisasse isso lá no Livro dos Espíritos. 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha que resposta maravilhosa. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Realmente, a grande maioria de nós, meus irmãos, somos verdadeiros preguiçosos com relação a essas questões e a gente poderia vencer a nossa má tendência, mas nós cruzamos o braço. Alguma vez até nós nos deleitamos nela, né? Mas tem mais. Na pergunta 910, pode o homem encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões?
Vamos lembrar aqui, meu irmão, todos nós que habitamos esse planeta temos paixões. Alguns de nós têm uma paixão tão arraigada que a gente nem percebe que temos, mas nós temos. Paixão pelo Vasco, pelo Flamengo, né? Pelo Corinthians, paixão por uma pessoa, paixão por alguma coisa e tal. E quantas pessoas chegam no mundo espiritual agarradas nessas suas paixões, presas aí, e aí o sofrimento é muito grande, né? Então essa pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: olha que maravilha de resposta. Se ele ora a Deus e ao seu anjo guardião com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a missão deles. Aí, para reforçar, a gente pega a pergunta 459, que é a influência dos espíritos. Aí, meus irmãos, vai depender da nossa ligação. Se nós queremos nos ligar aos espíritos superiores, o que a gente faz? A gente pensa positivo, a gente faz as nossas orações. Agora, muitos de nós gostamos com os espíritos inferiores, né? Isso nos dá um prazer, nos dá uma alegria, né? Nos mexem com as nossas fibras corporais, né? Do nosso corpo material. Mas nós precisamos pensar mais espiritualmente. E na pergunta 525 é quando Kardec questiona se os espíritos interferem nos acontecimentos da vida. Então, se nós orarmos, né? Nós vamos obter essa assistência eficaz para superar nossas paixões. É por aí. E aqui agora para o nosso encerramento mesmo, né? Na pergunta 911. Essa também é maravilhosa. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Olha que interessante. Resposta: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos seus lábios. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que a procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E agora sim, agora para a gente encerrar mesmo, né? É a 912 e a 913, tá? Aí deixo vocês em paz. 912. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? O que é? São as paixões, os tormentos que nós criamos. Resposta: praticar a abnegação. Praticar a abnegação. Abnegar é negar-se, negar a si mesmo, né? Esse que é o ponto fundamental. E a 913, que é outra pergunta fabulosa, né? Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz. O egoísmo, a verdadeira chaga da sociedade, quem quiser, desde essa vida, e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as qualidades. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender para vivenciar uma vida sem tormento. É o que todos nós desejamos, é o que todos nós estamos buscando, né? É tudo isso que a gente precisa. Que Deus nos abençoe e o Rogério para as suas palavras finais e o encerramento. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A gente está fazendo hoje o encerramento do mês de Setembro Amarelo, né? A palestra Tormentos Voluntários nos dá reflexões do que devemos evitar para a gente não cair nessas armadilhas das ilusões da vida e nem se prender a uma vida materialista sem perspectiva de futuro e que muitas das vezes levam os invigilantes a essa falsa solução de
abreviar o sofrimento pelas vias do suicídio. Para os jovens, principalmente, a mensagem de esperança, o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem dos Espíritos que se reportam a uma jovenzinha de vida humilde, que ao visualizar as pessoas da sociedade, as mulheres da sociedade, se vestindo em vestidos de baile para noites exuberantes de prazer, e aí o Espírito a conforta dizendo que ela não se iluda com aquelas aparências, porque por baixo daquelas vestes bonitas e das ilusões dessas noites deslumbrantes, há corações que sofrem decepções e amarguras, e que ela está protegida nessa condição de humildade, de viver experiências que a faça cair nas tentações que vai fazer com que ela resbale e perca a sua experiência aqui na Terra. Então, que a gente possa levar isso como reflexão para as nossas vidas, e principalmente os jovens que têm esse anseio de viver desesperadamente e de buscar a felicidade efêmera, que possam refletir nas suas vidas e se conduzir de maneira mais equilibrada, com fé no futuro, confiante de que a vida é mais do que esse momento aqui na Terra. Assim a gente encerra as nossas atividades, e que a gente possa, nesse momento final, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao Pai Celeste, agradecer essas oportunidades de reflexões, que a gente possa sair daqui envolvido nessas vibrações fraternais e equilibradas que os Espíritos bons, na sua misericórdia, emanam para todos nós. Lembremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, e lembremos que a casa está aberta durante toda a semana, na segunda-feira, com a tarefa da assistência espiritual através do trabalho mediúnico no final da tarde. Às terça-feiras, com palestras híbridas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas quarta-feiras, às 19h30, com palestras mediúnicas. Às quinta-feiras, com um estudo presencial do estudo sistematizado, retornando mais uma vez na quarta-feira que eu passei, às 15 horas, o estudo presencial do Evangelho segundo o Espiritismo também. No sábado pela manhã tem o sopão, e à tarde a evangelização infanto-juvenil. No domingo, como agora, pela manhã às 9 horas, palestra novamente. E segunda-feira, não vou estar viajando. Nessa segunda-feira agora, excepcionalmente, não vai ter, mas normalmente a segunda-feira também tem de 8 às 9 o trabalho de paz. Obrigado. Que possamos retornar para os nossos lares envolvidos nas vibrações de paz, e aqueles que desejarem aguardem para o trabalho de paz. Muita paz a todos.